E você acha que é num vórtex temporal, que tipo, nossa, terra de Jesus. O Egito é na África. Então a gente pensa que é muito distante, absurdo. Não, é perto, é o continente da frente do nosso. E é gigante. Você vê vários países. Sudão, um grande país que tem muita perseguição ao cristianismo. Vamos lá. Inclusive, eu vou mandar para vocês o link, irmão Mehdi. Escreve M-E... deixa eu escrever, faz mais sentido. Escreve assim. Acho que é assim. Se não for assim, você troca o H de lugar com ele. Não, acho que faz sentido ser assim. Mas ele tem uma entrevista no Dois Dedos de Teologia. Ele é da família real do Marrocos, do alto escalão. E ele é convertido ao cristianismo e ele tem que fugir. Ele é exilado político. Não, ele é asilado, né? Que ele ganhou o asilo. Não exilado. Ele é asilado político no Brasil e ele trabalha com uma missão de evangelização para o mundo muçulmano que chama MEAB ou o BEMUD. Dificuldade de decorar porque eu estou estudando muita coisa de seminário. Mas é missão evangélica para os povos árabes, de evangelização aos povos árabes. No canal do Dois Dedos de Teologia tem um testemunho dele, eu vi hoje. E ele fala um pouco da mentalidade dele, sobre o impacto político também do islamismo, a vinda em massa dos muçulmanos para o ocidente, etc. É muito interessante. E ele é um cara que foi convertido a Jesus e está lá. Ó, aqui você tem um gráfico de densidade demográfica muçulmana, islâmica. Então você vê que está bem fraquinho aqui. Você vê que está bem forte aqui. E aqui, ó, onde você pensa, nossa, países orientais, muitos muçulmanos. Deixa eu ver. Não vou conseguir dar zoom. Mas dá para perceber aqui aquela mesma região. Agora, olha, pegando regiões aqui da Rússia. Talvez esteja desatualizado esse mapa, porque eles estão tendo uma presença muito forte na Europa também, na França. Mas é só para perceber a expressividade do islamismo no mundo hoje. E qual é a data que marca a chegada do islamismo no mundo ocidental? Qual é a data marco que a gente ouviu falar de muçulmanos? Que a gente ouviu falar de Alá? 11 de setembro. Pegaram pra mim. O 11 de setembro foi a chegada com o pé na porta. Nós não conseguimos mais ignorar a existência e a dominação muçulmana a partir do 11 de setembro. Então não foi algo que só afetou os Estados Unidos. Afetou os Estados Unidos, mas colocou eles em foco. Eles existem faz tempo. Eles foram maiores, menores e tal. Mas quando eles derrubam as torres gêmeas, aí eles estão dando um alerta. Então foi de lá para cá que o negócio começou a se tornar mais famoso. Não estou dizendo que não houve maracutaia no Oriente Médio de guerras e que os Estados Unidos não forneceu armamento, não estava envolvido nas questões políticas. Não estou falando que não teve. Estou falando do marco. Petróleo, enfim. Mas o ponto é, o islamismo que nós vemos hoje, que está pelo mundo todo, ele é em grande parte influenciado pelo Ocidente. Ele não é um islamismo puro, totalmente. Ele é influenciado. E nós estamos vivendo, como nós aprendemos, nós estamos vivendo uma época pós-moderna. E o pós-modernismo influencia os muçulmanos também. Eles estão no mundo. Muitos deles estão fazendo faculdade nas melhores.
nas melhores universidades, nos países que a gente sonha conhecer um dia. Eles estão estudando lá. Eles estão sendo os doutores e os pós e os mestres. Eles não estão parados no mundo. Eles estão desenvolvendo o plano de expansão religioso, político e cultural que eles acreditam. Eles estão sendo coerentes. É isso que é uma coisa. Os muçulmanos estão sendo mais coerentes do que nós cristãos em muitos pontos, porque eles estão dispostos a se virarem e crerem que Allah vai fazer a parte dele. Depois a gente vai descobrir por quê. Mas muitos de nós dizemos que somos cristãos, dizemos que temos que viver para honrar a Deus, que Deus é todo poderoso, que Jesus veio nos salvar, mas a gente idolatra o trabalho, idolatra prazer, idolatra tudo. Então é um questionamento para nós que talvez o zelo deles é muito grande e é um alerta para nós. Então, naquela questão das perguntas do livro, as 8 perguntas fundamentais, eu coloquei as 8 porque existem muitos pontos de contato que você consegue perceber entre o cristianismo e o islamismo. Então, a realidade fundamental do islamismo é Allah, o que seria Jeová. Eu coloquei sempre Allah, às vezes no livro ele usa o termo Deus, mas eu coloquei sempre para a gente não correr o risco de confundir. Apesar de que os cristãos árabes usam o termo Allah para o Deus da Bíblia também. Então, só para a gente não confundir. Então, ele é único, infinito, ele não é trino, ele é único, ele é diferente do Deus cristão, ele é único, inalcançável. Ele é pessoal, ele é transcendente, significa que está acima da criação, ele é imanente, ele se envolve com a criação, ele é soberano e bom. Desses, o islamismo enfatiza a unicidade, patamar único, elevado, a transcendência e a soberania, que é o controle total. Então, o Deus muçulmano, o Allah deles, não é simplesmente o Deus da Bíblia em outra língua. Não é. Então, só para estabelecer. É outro Deus. E as ênfases que eles dão são diferentes das ênfases que nós damos. Quando você pensa em um Deus, você foi criado aqui no Brasil e tal, qual que é a ênfase que você dá? Diz uma característica de Deus. Deus é? Amor. Poder. Primeira coisa. Deus é amor. É aquela coisa que todo mundo, até quem não crê em Deus, diz. Não, Deus é amor. Aqui, você tem um Deus que é mais autoritário, vamos dizer assim. A maior característica dele não é ser amor. A maior característica dele é ser único, inalcançável, transcendente, grande. Você percebe que são duas dinâmicas de relacionamento. Allah criou o universo ex nihilo e todas as criaturas são responsáveis perante ele. No cristianismo, tem a criação. E no islamismo também. Beleza. São pontos. A gente acredita que Deus criou o mundo do nada. No cristianismo, eles acreditam que Allah criou o mundo do nada. É um ponto de contato. E todas as criaturas são responsáveis. Nós vemos que os seres humanos são responsáveis perante Deus. Beleza. Todavia, o mundo é um sistema fechado, na medida que nada acontece no mundo fora dos decretos divinos. A gente acredita que Deus é soberano, que nada acontece fora dos decretos divinos. Só que a dinâmica do relacionamento do muçulmano com Allah é diferente da dinâmica que nós temos com Jeová ou com Jesus Cristo. A gente vai perceber agora. Os seres humanos, olha que da hora. Os seres humanos são o ápice da criação de Allah. Até aqui a gente sabe. A humanidade é a imagem e semelhança de Deus. No caso deles, não está falando que é imagem e semelhança. Está falando que é o ápice da criação. Próximos, mas diferentes.
O ser humano não é correspondente a Alá. Ele só é das criaturas a que está mais acima, mas Alá é o único. Não se engane. Eles receberam capacidades que outras criaturas não receberam. Na crença islâmica existem os anjos são parecidos com os anjos, como nós cremos no cristianismo, só que existem outras espécies de espíritos inferiores, que são os djinns, ou gênios, ou em algumas crenças, os tricksters. Enfim, são seres que têm poder, não são iguais aos anjos, eles têm poder de te amaldiçoar e tal, enfim. É como se fosse uma escala aí de demônios, um correspondente para eles. Só que é engraçado, né? Tipo, o Aladdin tá saindo esse ano, né? Quando a gente tem um conceito de gênio da lâmpada, a gente não percebe. Mas aquilo é cultura islâmica. Não é a nossa cultura ocidental e tal. A gente vê sempre pessoas árabes nas cavernas, etc e tal. É exatamente isso. Então, apesar deles crerem até essa parte de Abraão, do filho da promessa, essa parte da criação, eles não acreditam da forma bíblica como a gente crê. Eles têm outros escritos que justificam. Sim, tem os escritos, mas tem uma percepção diferente da dignidade do homem, que é o que vai entrar na antropologia e tal. No mundo em si, eles têm regras para ecologia, para sociedade, enfim. Mas é diferente do conceito de dignidade que o ser humano tem como imagem e semelhança de Deus. É uma perspectiva diferente de mundo. É a mesma leitura, só que uma perspectiva diferente. Exatamente. É o mesmo texto, só que com uma... Eu não sei se eles seguem a Torá. Eu acredito que o Alcorão, ele bebe da Torá, ele tem muitos textos parecidos, mas é aquele negócio, copia, mas dá uma mudada. Então tem alguns pontos que é diferente. Tanto que a questão de Isaac e Ismael, enfim, tem algumas questões assim. A sua elevada condição traz consigo a responsabilidade de viver de acordo com os padrões divinos. Nós temos um problema aqui na antropologia islâmica. Por quê? Primeiro, que o ser humano não é a imagem e semelhança de Deus. Ele só é a criação acima. Segundo, para o muçulmano não há queda. Logo, se não há queda no conceito como nós conhecemos, o ser humano não é pecador. O ser humano comete pecado. Sabe, que alguns pais aqui que a gente conhece tratam. Meu filho não é mau. Quem deu a ideia foi o seu? Ele só foi influenciado? Sabe isso daí? É mais ou menos essa disposição. É mais ou menos essa maneira de encarar. Adão peca. Tem a questão do fruto, tem tudo isso. Só que é diferente do Deus do judaísmo e cristianismo que se apresenta para um relacionamento próximo e diz: quando você pecar, você morrerá. E aí tem o rompimento. É como se fosse algo assim, nossa, e aqui no livro ele fala: como Allah é bom e misericordioso, ele perdoou o pecado de Adão, segue o jogo. Então a antropologia muçulmana, ela é uma antropologia que não entende que o ser humano é caído, entende que o ser humano é influenciável e que ele precisa ser encorajado a obedecer. Isso tem um correspondente na teologia, que é o que nós chamamos de pelagianismo, que é falar que o homem... Pelagianismo, isso. Falar que o homem é capaz de chegar a Deus e de compreender a Deus pelo seu próprio intelecto. Então você entende que eles estão criando um túnel sem saída. Se você tira o pecador como conceito de pecador, significa que eu vou exigir do pecador que ele faça e que ele consiga coisas que ele não consegue. Porque ele está afetado não só fisicamente, mas ele está afetado moralmente e espiritualmente. Então, se não há queda, não pode haver regeneração.
Não pode haver transformação do coração. São apenas coisas externas que eu preciso mudar. Então é uma antropologia totalmente diferente, é diametralmente oposta. A morte é um momento de transição entre a vida e o nosso estado eterno. Então eles acreditam em certo sentido, acreditam em vida após a morte? Sim, só que é cheio de rituais. No livro fala, é uma parada muito estranha. Tipo, você tem que purificar o corpo da pessoa, e aí você tem que fazer uma série de rituais para que os 2 anjos que vão receber ele, recebam ele bem. E eles têm uma dinâmica diferente do cristianismo, porque nós cremos que Jesus Cristo nos dá a segurança da salvação diante de Deus. Por quê? Eu sou pecador, Deus envia Jesus para quê? Para quê? Para me justificar. O que é justificar? Falando numa linguagem não teológica. Eu sou pecador, eu estou culpado. Deus envia Jesus para substituir. Ele precisa punir alguém. Ele não vai só fazer vista grossa. No islamismo ele só fez vista grossa. Ele não se ofendeu pessoalmente, como o Deus da Bíblia diz que se ofendeu. Então, você tem um problema. Ninguém precisa morrer. Você não precisa de um salvador, você precisa de mestres. Pessoas que te ensinem o caminho. Profetas. Pessoas iluminadas. Você não precisa de alguém que morra por você. E é inconcebível Deus se tornar homem para o muçulmano. É inaceitável que o único transcendente absoluto se torne homem. É uma blasfêmia, como eles dizem. É haram. Não dá. Não tem jeito. Então eles trabalham com outro sistema de valores.